Antes de ter a Geotab, eu tinha um custo de aproximadamente 3, 4 milhões de reais por mês de manutenção. Hoje eu consegui reduzir para 2,5 milhões com a Geotab. Eu sou Alexandro Oliveira, eu sou diretor operacional da Transmaná Transportes, eu sou um dos proprietários, CEO, e eu vou contar um pouquinho para vocês referente ao ganho, referente a alguns desafios e também os resultados que nós tivemos antes e depois de adquirir um produto chamado Geotab, que está nos ajudando bastante. Antigamente, toda a nossa gestão de frota, gestão de pessoas, de mão de obra, era muito complicado para ter essa gestão, porque nós tínhamos que utilizar 3, 4 sistemas e até mesmo planilhas para poder consolidar esses resultados, esses números e ter um número mais assertivo. Ele é um produto que ele vai direto no módulo CAN do carro, onde lê toda a questão de benefício do veículo, ele lê, é um cérebro do carro, onde ele lê todos os comandos do veículo, onde a gente consegue identificar custo do veículo, redução de custo. Redução de custo, quando a gente fala em redução de custo, gera um ponto de interrogação na nossa cabeça, né? Muitas coisas, a gente fala em combustível, a gente fala em gestão de frota, a gente fala em manutenção, nós falamos também em questão de mão de obra, que é o driver, que é o motorista que fica atrás desse volante, e isso pra gente, como transportador, é importante trabalhar de uma forma humanizada. A Geotab sendo plugada nos nossos carros, que hoje a gente consegue totalmente ter esse número de uma forma mais assertiva, mais agressiva, a Geotab ela é plugada no módulo CAN do veículo, aonde o veículo ele é totalmente homologado e ele é monitorado 24 horas. Com a Geotab eu consigo ver se o motorista ele tem uma frenagem brusca, se ele tem uma curva um pouco mais acentuada, se de fato o motorista está andando na via conforme a velocidade permitida da rodovia. E nós treinamos todo o nosso time para andar de uma forma mais assertiva, né? Pensando no bem-estar, tanto do pai de família, do colaborador, quanto do prestador de serviço, nós literalmente vimos a necessidade de ter esse sistema, ter a Geotab, esse produto, porque a gente consegue trazer todo o nosso time para um treinamento, para um desenvolvimento, para ele utilizar de uma forma mais assertiva. Porque muitos prestadores de serviço motorista hoje em dia, eles não sabem a importância que tem dirigir o carro de uma forma saudável, dirigir o carro com uma condução de uma forma mais assertiva. Então a cultura do nosso país, do Brasil, ela é muito complicada quando se fala na questão de educação de condução de veículo. Hoje um profissional do volante, um motorista profissional, ele acha que dirigir é apenas ter uma CNH, exercer atividade remunerada, ter um MOP, ele já é um profissional. Mas essa função vai além disso. Ele tem que saber a forma que ele está conduzindo o veículo, se ele está conduzindo da forma assertiva, se ele está acertando a embreagem da forma que deveria, se ele está passando de marcha o veículo da forma no tempo certo. Tudo isso me traz a questão de redução de custo. Por quê? Porque às vezes ele acha que ele sabe dirigir o veículo, conduzir o veículo da forma dele, mas ele foi treinado, ele conhece o produto que está na mão dele, ele sabe como que aquele veículo trabalha, a forma que o motor deve funcionar. Com a Geotab, nós conseguimos mostrar para ele, com um número, com resultado, com números bem assertivos, que ele está dirigindo da forma certa ou da forma errada, e nós estamos treinando esse cara, a gente treina ele totalmente para ele poder conduzir o veículo da forma correta. Antes da Geotab, nós achávamos que estávamos totalmente trabalhando de forma correta, vindo a Geotab, olhando os números, automaticamente nós vimos que estávamos indo por um caminho errado. Tendo custo de manutenção, os veículos quebravam muito e a gente se deparava com uma conta super alta. Por exemplo, antes com uma frota de 100 veículos, eu tinha um custo de 100 mil reais de frota. Danificava bico, danificava motor, danificava embreagem, danificava muito pastilha de freio, disco de freio, embreagem. E era uma coisa que não entrava na minha cabeça. Por que tem tanta manutenção, sendo que o veículo é um veículo novo, é um veículo de poucos quilômetros rodados? E aí, eu pesquisando no mercado, cheguei até a Geotab, conheci a Geotab, aonde me brilhou os olhos quando a Geotab mostrou para mim, com assertividade, dizendo que a Geotab me mostra o módulo CAN, a forma de condução do veículo. E aquilo me brilhou os olhos, de saber, de entender como que eu iria ler esse diagnóstico da utilização do carro com apenas um produto, com apenas um sistema. Foi onde a Geotab disponibilizou um aparelho para colocar em um dos nossos carros, que foi plugado no módulo CAN do carro, e me mostrou de forma assertiva como que os motoristas estavam conduzindo o veículo. Pegamos todo o nosso time, tivemos que literalmente ter uma metanoia,
que é uma mudança de mente, né? Uma mudança literalmente na categoria da forma de conduzir o veículo. E os motoristas foram treinados, capacitados e foram totalmente... saiu de uma rotina do dia a dia, de uma forma de condução, para ir para uma outra forma de condução através dos números da Geotab. Então, com isso, nos trouxe muito resultado, redução de custo, e hoje nós aumentamos a nossa frota em 100%. Nós tínhamos 100 veículos hoje, em 5 anos de mercado, a Transmaná tem 1.000 veículos, e esses 1.000 veículos 100% Geotab. Todos os veículos usam Geotab, e eu utilizo a Geotab para todo tipo de operação. Por exemplo, Last Mile, que é a última milha, eu utilizo a Geotab para fazer uma operação de Lane Haul, que é a transferência. Utilizo a Geotab para fazer o First Mile também, que são as coletas. Então hoje a Geotab está 100% da minha operação, pela assertividade, pelos números, e de fato é um produto que vale muito a pena ter a Geotab. Fazendo um cálculo de comparativo de redução de custo, hoje com a frota de 1.000 veículos sem a Geotab, eu iria estar gastando no meu caixa R$4.500.000 por mês, sem a Geotab. Isso eu estou dizendo redução de combustível, redução de manutenção de frota e também um ponto super importante que é inovador no mercado e nos traz muita assertividade, que é a frota elétrica. Hoje a Transmaná tem 200 veículos elétricos e me surgiu uma dúvida quando fala de telemetria, Geotab com carro elétrico. Poxa, será que isso vai funcionar? Ou é uma coisa que só foi feito para veículos a combustão, a diesel, S10, enfim? Não, me surpreendeu literalmente de uma assertividade assim surreal. O veículo elétrico também tem a capacidade de receber esse produto da Geotab. A Geotab é ligada no módulo CAN. Todos os carros, sendo a combustão, a diesel, a flex ou elétrico, a Geotab consegue ser plugada. Então, com o veículo elétrico, a Geotab me ajuda muito na assertividade do planejamento de rota. Por exemplo, um veículo elétrico hoje utilitário, a rotatividade dele, a economia, é 300 km aproximadamente de um carro de médio porte. Com a Geotab eu faço um planejamento de assertividade de entregas e eu consigo identificar quanto que está a saúde da bateria do veículo ele em rota. Manutenção, como funcionava? Eu tenho um time de gestão de manutenção, tenho um gerente hoje de frota e tenho um time por debaixo dele. Todo esse time faz a manutenção e eu tenho não só veículo da Transmaná. Hoje a frota da Transmaná está bem mista, né? Então eu tenho veículo alugado pela locadora, com algumas locadoras. Eu tenho veículo próprio da Transmaná e tenho veículo terceirizado, que é o veículo homologado, que é o Seu João, que tem um caminhãozinho, que ele é homologado pela Transmaná. Então a minha frota, tanto locada, com manutenção por conta da Transmaná, frota própria da Transmaná, antes de ter a Geotab, eu tinha um custo de aproximadamente 3-4 milhões de reais por mês de manutenção. Manutenção do quê? A manutenção de bico, custo de embreagem, pneu, saúde física do pneu, e tudo isso era antes da Geotab. Tendo a mesma quantidade de carro, comparando com o custo que eu tinha de 4 milhões, hoje eu consegui reduzir para 2,5 milhões com a Geotab. Poxa, mas como que eu faço isso? A Geotab me mostra hoje o consumo do veículo, a média de consumo. Ele mostra para mim quantas vezes o motorista pisou no freio. Isso para mim é importante. Pô, mas como assim só pisando no freio já reduziu? A quantidade de vezes que o motorista pisa no freio desgasta pastilha de freio, desgasta disco de freio, desgasta pneu do veículo, do caminhão. Nós estamos falando do veículo de 2 rodas. São carretas que têm 16 rodas, 16 pneus, por exemplo. Então, cada pisada que ele pisa no freio, para mim é importante essa contagem. Porque se era para ele pisar num trajeto de 2 km, pisar no freio 3 vezes, ele pisou 10 vezes, isso no mês, no ano, para mim gera um desgaste muito absurdo. Então, a quantidade de vezes que eu vou trocar o pneu pela quantidade que ele pisou no freio é muito maior do que se ele estivesse pisando 3 vezes só no freio e não 10. Mas como que eu vou conseguir saber se o cara pisa 3 ou 10 vezes? A Geotab me trouxe isso. Então, antigamente, a minha manutenção ela era uma manutenção reativa. Eu esperava acontecer para eu poder consertar. Agora eu consigo fazer uma preventiva. No planejamento de viagem, por exemplo, daqui no norte, vamos pegar daqui no Piauí, por exemplo, com uma carreta. Quantos quilômetros eu vou rodar? Eu vou rodar 3.200 quilômetros, um exemplo. Quantas vezes esse cara vai pisar no freio daqui para lá?
No meu plano de viagem, eu consigo saber. Ele vai pisar no freio 200 vezes, aproximadamente. Eu tenho ali a quantidade assertiva e eu tenho também a quantidade que vai ser necessário que houve alguma coisa no meio do caminho para ele poder pisar no freio. Então é o fixo mais variável. Então ali eu já consigo planejar quantas vezes ele vai pisar no freio, quantas vezes eu vou gastar o pneu e quantas vezes eu iria desgastar esse pneu. Automaticamente com a Geotab eu consigo ter esse planejamento. Sem a Geotab eu não conseguiria. Então a minha assertividade de troca de pneu era muito maior. Eu trocava de pneu a cada 3 meses, por exemplo. Hoje eu troco a cada 6 meses. Então só de pneu eu tive uma redução muito absurda. A questão da ociosidade de frota é a questão de que você ter que parar o veículo na manutenção para fazer uma corretiva em vez de ser uma preventiva. Tudo que é corretivo demora mais tempo. Então se eu vou parar um veículo para fazer um processo de corretiva, ele vai durar mais tempo na manutenção, eu vou deixar de faturar, eu vou ter um custo e não vou ter um ganho. Quando você tem uma preventiva, você faz um planejamento para fazer a preventiva daquele carro. Então eu não paro ele para ficar, por exemplo, 10 dias de manutenção. Ele para fazer 3 dias de manutenção, que é uma preventiva e não uma corretiva. Então eu tenho um ganho, não só na manutenção, como também no faturamento, que é um fator muito importante, um fator assim muito interessante na tomada de decisão na minha posição como CEO de uma transportadora. Antigamente, eu tinha isso na média, tá? Na média de combustível. Como que eu fazia? O tanque de combustível do caminhão cabe 100 litros de diesel. Poxa, 100 litros de diesel, com uma média de 4,5 aproximadamente por km, eu tenho uma quantidade de valor durante o dia, durante a quinzena e durante o mês. Mas eu via que nunca batia esses números. Por quê? Porque eu tinha um erro nesse processo, humano mesmo, de às vezes eu não conseguia olhar na unha o motorista que estava lá no final do norte, nordeste, que literalmente estava desviando combustível. Como assim desviando combustível? Ele tem um saldo no cartão que faz a gestão de abastecimento. Esse saldo ele é liberado todos os dias. Quando dá 0 hora, ele zera o saldo positivo. Ele vai até um posto conveniado onde passa esse cartão e ele passa lá uma quantidade de valor. Por exemplo, ele passa R$1.000 de diesel para colocar no tanque. Desses R$1.000 não entra a quantidade exata. Eu não posso jogar só por lado do prestador de serviço ou do funcionário que teve um erro, mas também nós podemos ver a questão do posto de combustível também, que tinha erro na bomba. Às vezes ele estava colocando uma gasolina adulterada, um diesel adulterado, e tem erro na bomba também. Esse abastecimento, no final do mês, eu sempre era um desafio bem grande para poder descobrir o que estavam fazendo com o combustível para poder bater as contas. Com a Geotab eu consigo identificar a quantidade de valor que foi passar na maquininha do posto e a quantidade de litro que entrou no tanque. A Geotab lê isso. Ela lê literalmente a litragem que entrou. Como que ele lê isso? Tem um sensor na argola do tanque de combustível de todos os veículos, que é onde ele manda um sinal para o módulo CAN do carro, onde a Geotab lê e consegue diagnosticar a quantidade de combustível que entrou no tanque. Aí eu faço o cruzamento com o meu sistema de gestão de abastecimento. O meu sistema de ERP, ele pega a quantidade que o meu motorista abasteceu lá no posto, ele cruza com a informação que a Geotab me mandou. Poxa, ele passou lá 30 litros de diesel no cartão, quanto que entrou no tanque? A Geotab lê isso. Entrou 29, eu sei que tá faltando 1 litro. Essa conta não vai fechar lá no final. Se entrou 30, passou 30, tem que entrar 30 litros. Automaticamente eu faço esse cruzamento no final do mês. Me deu uma redução aí de R$800 mil por semana de combustível, fazendo esse depara entre o que foi abastecido e o que de fato entrou no tanque. A cultura do Brasil hoje não está 100% voltado para um carro elétrico. Nós sabemos os grandes desafios que enfrentamos com frota elétrica. E um deles é, além da infraestrutura, que é tomada, que é o totem de carregamento, também é assertividade de planejamento na saúde da bateria do veículo. Então, com a Geotab, a gente consegue identificar se o veículo está rodando de forma correta, fazendo as entregas, e quanto que ele vai gastar de bateria. Quanto que esse veículo ele vai consumir de bateria para fazer uma determinada rota. Quando o veículo finaliza a rota dele, que ele vai para um eletroposto da Transmar fazer a recarga, eu consigo olhar
no meu dashboard hoje a quantidade de carga que vai estar nessa bateria do veículo elétrico, através da Geotab. Sem a Geotab eu não conseguia ter essa informação. Então, por exemplo, se eu tenho um veículo que está fazendo área urbana em São Paulo, eu tenho 20 veículos fazendo área urbana, eu consigo diagnosticar qual a placa do veículo que vai entrar primeiro na tomada de carro elétrico para fazer o carregamento, que ele vai sair no dia seguinte mais cedo. Então, como que eu faço isso? Através da Geotab. Eu consigo olhar no sistema da Geotab qual o veículo que está com a bateria 90%, 80% para ser o primeiro a carregar, para no dia seguinte eu utilizar essa frota. Então eu não perco tempo no veículo parado na tomada de carregamento. Eu vejo isso através da Geotab.